Alguns dirigentes têm contratos individuais lá que ganham muito mais do que o Estado. E calculou uma vez quanto isso prejudica o povo moçambicano? Podemos notar, efetivamente, que há algum atraso, há de haver algum atraso, está havendo algum atraso na nossa economia, não é verdade? Quando ficamos todos em casa, ninguém anda. Quando estamos na rua também há baleamentos. E digo que há até os que se aproveitam também da inocência para fazer o vandalismo, não é que nós dizemos. Isso, de facto, não é correto. Não é correto. Concordo consigo, não é correto. Mas não é correto também, é preciso perceber isso. Já imaginou quanto nos prejudica uma educação a todo o nosso povo de que se vive em política por roubar, com ladrões? Já imaginou, por exemplo, quantos hospitais ao longo deste ano tiveram que perder muitas pessoas porque não havia medicamento nos hospitais, por incompetência de um governo, por exemplo? Já imaginou quanto perdemos na Estrada Nacional número 1, por exemplo, porque os transportadores não podiam dinamizar a economia naquelas condições? Já imaginou o que nos causa uma turma de 100 alunos, crianças que sentam no chão, sem educação apropriada, porque um governo é incompetente? Já imaginou, por exemplo, o que é que significa um professor descontente, um médico, um enfermeiro descontente a tratar pessoas? Já imaginamos, por exemplo, quantas pessoas morreram no último quinquênio só por incompetência de um Estado, de um governo? Já imaginou? Isso as pessoas não contam. Já imaginou, por exemplo, a Sazolo, por exemplo, se tivesse mesmo, digamos, um acordo justo com Moçambique, quando estaria a desenvolver o nosso país, quantos hospitais estariam equipados? Digo, a Sazolo, podia ser outras multinacionais que andam nesse país. Já imaginou que às vezes nessas multinacionais não dão dinheiro ao povo moçambicano, ao Estado moçambicano, porque alguns dirigentes têm contratos individuais lá que ganham muito mais do que o Estado? E calculou uma vez quanto isso prejudica o povo moçambicano? O povo moçambicano, este país não seria pobre como está. Sim. Este país tem muita gente que vai guardando dinheiro lá fora, enquanto nós não temos condições aqui para poder andar. Estes aí é que estão a lutar, é que dão ordem de polícia para matar os que lutam para a sua justiça. Porque eles querem continuar a defender a sua economia. Há alguns que têm medo de que se entra um novo governo hoje, vai descobrir exatamente dossiês escondidos sobre os quais vivem bem em detrimento deste povo. Então, quando chega essa altura, preferem lançar tudo para que o poder não passe para... Nós vamos descobrir. Porque senão, alguns que hoje são aparentemente heróis, de hoje para amanhã ficam bandidos. E não querem isso. Então, quer dizer, aqui é preciso mesmo termos uma análise muito esclarecida, muito acadêmica, muito humanizada, para perceber que toda esta defesa, essa luta de defender, alguns estão cheios, têm muito dinheiro, mas continuam a defender, não é? Porque tem dossiês muito escondidos que não querem que sejam conhecidos. E é a partir daí que nós ficamos sempre pobres. E ficamos sempre pobres. Ficar um quinquênio inteiro, todos que são formados não podem ter emprego, o Estado não pode empregar porque está em dívida, tanto dinheiro que se paga a dívida, nós estamos quase muito embaixo, na África Austral, só em termos de dívida comparativamente aos outros países, uma dívida que não beneficiou em termos de investimento ao país. Então, é isso que estão a defender eles, é isso que estão a defender. E nós temos que chegar a corroborar, a aceitar e não sei o quê, porque queremos levantar a mão, baleiam-nos, nos matam. É isso. Portanto, há muito mais gente a morrer. Mesmo esses polícias que estão aí. Aqueles polícias são vítimas também. Estão muito conosco. São vítimas também do sistema. É como quem diz, se você é comandante, deixa as coisas aí a correr como estão a correr, você vai perder o seu emprego. Não se explica a razão. Então, por medo, como é que vou viver? Se não perde, pode ser morto. Então as pessoas fazem. Mas falam conosco, nos dizem de facto.